Olá, essa semana falamos sobre a conversa de Jesus a caminho de Emaús, a cidade perto de Jerusalém, quando ele conversa com um dos seus discípulos. E hoje o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, bem no versículo 25 e 26, onde Jesus diz: "Como vocês demoram para entender e crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória." Olá, tudo bem com vocês? Quando nós conversamos a respeito desse texto, onde Jesus fala com alguns dos seus amigos a caminho de Emaús, existe ali no meio um texto, que é o de hoje, onde existe uma instrução, uma verdadeira aula, onde Jesus chama à memória todos os profetas e fala sobre o significado de tudo aquilo que era falado sobre o Messias, aquele que Deus enviaria ao mundo para cumprir todos os seus planos de salvação. Existia a necessidade de um único detalhe para que o plano se completasse, que era a morte na cruz. Muitas vezes nós, assim como aqueles discípulos de Jesus, estamos tão centrados em dificuldades e problemas do dia a dia que esquecemos de fazer a conexão com aquilo que foi prometido e as promessas agora cumpridas. Com Jesus aconteceu isso, desde Isaías, os Salmos, os tempos de Salomão, Davi também falava sobre isso, dizendo que no futuro, e não demoraria, chegaria a esse mundo o Filho verdadeiro de Deus. E aí estava o Messias diante de todos eles, o Jesus, o Cristo vivo. Mas nem todos o aceitaram, e isso trouxe uma certa dificuldade na própria mensagem de Jesus. Mas fazia parte de todas as promessas que também eram anunciadas de que ele seria rejeitado. A rejeição seria a tal ponto de que ele morreria na cruz como um condenado, como um criminoso, como alguém que estivesse ali carregando uma grande culpa, mesmo sendo inocente. Bem, aqueles amigos de Jesus caminhando para Emaús viram tudo isso acontecer, mas parece que não se ligaram, não conectaram a história do passado com aquela que eles estavam vivendo ali, diante dos próprios olhos, no presente. Conosco acontece muito parecido. Nós precisamos ser instruídos, orientados, como se tivéssemos que receber uma aula todos os dias a respeito daquilo que Deus prometeu e está cumprindo em nossa vida. Deus prometeu nos acompanhar todos os dias, isso Ele cumpre. Deus prometeu nos orientar em todas as dificuldades, e isso Ele cumpre. Deus também prometeu nos perdoar de todos os pecados, e isso Ele cumpriu quando Cristo morreu na cruz por nós. Tantas formas de orientação e formação ao nosso coração que a palavra de Deus está disponível através da Bíblia. Pastores e missionários e líderes religiosos nos orientam todos os dias a respeito da fé verdadeira e salvadora, que não tem como nós não sabermos, a não ser pela dúvida e pela falta de fé. E aí sim, não existe o que fazer. Crer para que a mensagem da salvação faça sentido. Nos acompanhe no devocional de amanhã. Vamos finalizar essa história. Fiquem bem e até o nosso próximo momento de meditação.